Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui hoje para a gente poder iniciar mais um estudo da Palavra do Senhor, um estudo que é fantástico, e hoje nós vamos falar de uma herança conquistada pela fé. Muito bacana, algo que é realmente esclarecedor nos nossos corações, e o finalzinho dessa ministração é algo que traz uma revelação surpreendente para todos nós. Né? Na verdade, surpreendente não, porque Deus não nos surpreende, eu tenho falado sempre isso, mas a gente é uma revelação assim muito bacana, uma revelação bem gostosa de ouvir, né? Ainda que nós já saibamos, mas é muito gostosa de ouvir. Vamos comigo para uma oração, para que Deus possa clarear a tua palavra no nosso coração e nós consigamos cada vez mais aí estar aprendendo do Senhor, né? Nas noites de quarta-feira e todas as vezes que nós estivermos falando com o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor essa palavra, uma palavra que temos certeza que é muito esclarecedora, uma palavra que verdadeiramente vai nos trazer alento, segurança e, acima de todas as coisas, multiplicação da nossa fé. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor olhe por todos nós, queremos te pedir que o Senhor abençoe todos os lares que nesse momento estão conectados com a tua palavra. Deus, não só da nossa igreja, mas todas as pessoas que nesse momento estão fazendo um culto ao Senhor, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Seja conosco, nos ensina a tua palavra, nos revela, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós temos a plena certeza que se nós permanecermos nessa palavra, nós seremos, ó Deus, extremamente abençoados pelo Senhor e estaremos com o Senhor no dia da volta do Senhor Jesus, que sabemos também que está muito perto. Por isso, Pai, em nome de Jesus, seja conosco, é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma herança conquistada pela fé. E olha só para vocês verem o texto que nós temos aí, que é o famoso texto do dia. Diz da seguinte forma, olha: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? Essa é uma das traduções. Na outra tradução, que é a tradução da nova NTLH, ela fala da seguinte forma, nova tradução na linguagem de hoje, né? Ela fala assim, ó: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar em Deus, confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém? Exatamente isso. Nós confiamos? Isso está lá em Hebreus, gente, capítulo 10, verso 23. Nós confiamos nessa promessa de Deus? Porque olha para vocês verem, se vocês estão assistindo a novela de Gênesis, que eu já falei que eu estou seguindo, bacana, né? Vocês vão ver que Abraão recebe a promessa de Deus, né? Olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Vou te mostrar, não vou colocar você lá, não. Né? E aí vocês começam a ver que Abraão, ele sai, né? E aí começa a andar. Ele vai rumo a Canaã, né? E depois ele vê algumas dificuldades, e pelo fato dele ver algumas dificuldades, ele vai desviando o seu caminho, depois ele vai para o Egito e tal, e uma série de outras coisas vão acontecendo, de forma que a terra verdadeiramente só será conquistada lá depois de Moisés, né? Quando Josué, Caleb e Judá vão entrar na terra prometida, juntamente com mais algumas, a segunda geração do povo que sai do Egito, né? Então isso é algo impressionante, ou seja, como que Abraão, pela fé, herdou essa palavra do Senhor, herdou a bênção, permaneceu na fé, e a herança de Abraão, ela está para mim e para você até hoje. Né? Nós temos acesso à terra de Canaã espiritual, de forma que nós conquistamos isso, já não é mais por Abraão, mas sim por causa de Jesus Cristo. Lá no finalzinho nós vamos entender o que é isso, amém? Então, Gênesis, na leitura da segunda-feira, Gênesis capítulo 28, verso 4, Gênesis capítulo 28, verso 4, enquanto você pega aí, eu vou tomar uma água aqui. Gênesis capítulo 28, verso 4. Hoje a situação está feia. Boca fechada. Gênesis capítulo 28, verso
4, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Olha que trem bacana, Deus dá para Abraão essa terra, que lindo, maravilhoso. E o que Abraão faz? Começa a exercer a fé nesse Deus, né? A gente está vendo que Abraão sai da cidade de Ur, uma cidade idólatra, uma cidade que estava, digamos que, perdida na idolatria. E quando ele sai da cidade de Ur, ele vem caminhando de acordo com o que Deus havia falado com ele. E ao caminhar de acordo com o que Deus havia falado com ele, ele começa a exercer a fé em Deus, né? Vocês veem que Abraão, ele começa a praticar as coisas que Deus gosta. Ele vai imolar uma oferta de um carneiro primogênito ao Senhor. Ele vai devolver o dízimo para o Senhor. Então, assim, ele faz coisas que geram a adoração verdadeira que Deus ama ver em todos nós. Ele amou ver isso em Abraão e ele ama ver isso em todos nós. E uma das bênçãos que Deus dá para Abraão, na verdade a maior delas, é que ele e todo aquele povo dele seria abençoado, né, para herdar a terra prometida. Mas Deus falou o seguinte: olha, é você e toda a sua descendência, né? E olha que se você for pegar a Bíblia desde Gênesis até hoje, né, nós vamos entender que a descendência de Abraão, ela vem passando por uma série de pessoas na Bíblia até chegar em Jesus Cristo. Quando ela chega em Jesus Cristo, essa descendência ela é ampliada para mim e para você, que teoricamente na Bíblia somos gentios. Mas acontece que quem é que realmente garante que nós não temos sangue judeu, né? Eu não sei a minha árvore genealógica, eu não sei como é que é isso, mas eu não quero também saber se eu tenho sangue judeu ou não. O que eu quero é saber que o sangue de Jesus Cristo é aquele que corre nas minhas veias espirituais, e esse sangue de Jesus Cristo me faz herdar, juntamente com a descendência de Abraão, essa terra prometida, né? Que é a Canaã espiritual. Verdade? Então, assim, leitura da terça-feira de hoje, nós vamos ver Êxodo capítulo 23, verso 30. Êxodo capítulo 23, verso 30. Uma herança conquistada aos poucos. Êxodo capítulo 23, verso 30, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. O que Deus está falando aqui, irmão? A terra é grande demais que eu estou dando para vocês. Não adianta que povinho pequenininho herdar uma terra tão grande que vocês não vão conseguir cultivar aquela terra toda, vocês não vão conseguir fazer aquela terra toda prosperar. A terra é muito grande e eu preciso de mais gente para que possa conquistar essa terra. Agora, essa terra, ela tem que ser conquistada. Eu não vou te dar ela assim de presente, não. Eu vou te dar ela aos pouquinhos. Agora, na hora que você estiver tentando conquistar essa terra, eu serei contigo. E eu gostaria que você guardasse isso com você. Porque nós temos uma terra de Canaã para conquistar todos os dias. E Deus, Ele é comigo e com você enquanto nós estamos conquistando essa nossa terra de Canaã. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que ao longo dessa nossa jornada para a conquista da terra, nós vamos encontrar uma série de obstáculos. E aí nós vamos entender como é que é esse negócio. Amém? Números capítulo 18, verso 20. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem
terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Olha que bacana, olha que tremendo isso aqui. Deus, ele é a nossa herança. Deus, ele é aquele que verdadeiramente nos garante a porção da terra espiritual que nós precisamos. Precisamos de mais nada. A herança que nós precisamos, Deus é a herança. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos perceber que, na verdade, a herança desse Deus é o amor dele. Mas daqui a pouquinho nós vamos entrar nisso. Leitura da quinta-feira, Números capítulo 26. Números capítulo 26, verso 56. Números capítulo 26, verso 56, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os clãs menores. A minha pergunta para você é: você está preparado para receber a sua herança? Está falando de clã. Clã significa família e sua descendência. Você está preparado para receber o seu quinhão de terra para que você venha cultivar? Todos da sua casa estão preparados? Quando Deus ele nos dá aquela promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, será que todos da minha casa estão ali prontos para herdar essa terra prometida da Canaã espiritual? Então, quando a gente começa a nos perguntar dessa forma, há também a necessidade de nós, então, entendermos que há necessidade de conquistarmos essas terras. Conquistarmos, né? Então, a gente precisa disso. Números capítulo... eu acho que eu li... eu li o 56, né? Números capítulo 26, verso 54. Eu teria que ter lido ela primeiro, olha. Eu vou ler do 52. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número de nomes alistados. A um clã maior dê uma herança maior, a um clã menor dê uma herança menor. Cada um receberá uma herança de acordo com o seu número de recenseados. É exatamente isso. Lembra que existe uma palavra do Senhor que fala assim: a minha graça te basta? Aliás, não é só a graça de Deus que nos basta. Tudo que vem de Deus nos basta porque Ele nos dá na quantidade certa. O que adianta eu ter um clã menor e ter uma terra muito grande se eu não vou conseguir cultivar aquela terra e trazer prosperidade para a minha família? Ou se eu tentar cultivar aquela terra o tempo inteiro, eu vou me cansar, ficar muito cansado e não vou conseguir fazer um serviço, digamos que de qualidade, de excelência. Tudo ajustado de acordo com aquilo que eu consigo fazer. Tudo ajustado de acordo com o tamanho que eu consigo conquistar. E então é exatamente isso que Deus quer. Ele não vai me dar nada que seja maior do que eu mereço, mas também não vai me dar nada menor do que eu mereço. Ele vai me dar aquilo que é ajustado para o que eu mereço. Então, nós temos que ter essa ideia na nossa cabeça, para que a gente não venha cometer alguns erros. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles. Amém? Sábado, leitura de sábado, número capítulo 35, Números capítulo 35, verso 2. Números capítulo 35, verso 2, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Por que Deus fala isso? Porque os levitas, teoricamente, não iriam receber uma herança direta do Senhor.
Mas o que Deus faz? Ele faz com que ali nas campinas de Moabe, ali, que estão ali na frente de Jericó ali, o Senhor pede a Moisés que distribua, né, que os israelitas, os demais lá, distribuam um pedaço para os levitas, né? Por quê? Eles não podiam ficar sem o quinhão deles. Mas os levitas, eles eram nômades, eles não recebiam a terra para eles cultivar, eles eram nômades. Por quê? São aqueles que cuidavam, né, de ficar andando e montando as tendas e desmontando as tendas ao longo da caminhada quando saíram do Egito, né? Então essa tribo dos levitas, eles faziam isso. A tribo de Levi, ela era responsável por isso. Era responsável também pela proteção e pela condução da arca, né? Por isso eles não poderiam ter uma moradia própria, né? Porque eles deveriam ficar andando, conduzindo essas coisas que eram do próprio Deus. Amém? Texto bíblico ficaria da seguinte forma: Josué capítulo 14, versos 6 até o 10. Josué capítulo 14, versos 6 até o 10, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. Oh, gente, essa fala é do Calebe, viu? Essa fala é do Calebe, né? A espiar a terra. E lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, preservei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia, Calebe estava falando com Moisés. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aí verso 10: E agora, eis que o Senhor me conservou a vida e disse: 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos. Olha para vocês verem que coisa. 40 anos depois do que o Senhor falou para Moisés que Calebe iria herdar aquele pedaço de terra perpetuamente, né? É que ele herdou 40 anos depois. Irmão, você tem capacidade de esperar a sua realização dos sonhos 40 anos? Ou você vai murmurar aí? Irmão, você tem capacidade de esperar aí 40 anos para a volta de Jesus Cristo? Ou você vai desviar no meio desse caminho aí? Repara bem para vocês verem o que aconteceu aí ao longo desse estudo nosso aí. Vamos lá. Introdução. Depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto da parte já conquistada como dos territórios ainda não conquistados. Pois sua missão estava chegando ao fim. Estava chegando ao fim porque ele já estava quase na hora de bater as botas, morrer. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, ou seja, marcando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. Nós estamos falando de quem? Aos patriarcas? Nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de Jacó, nós estamos falando de José, nós estamos falando de Abraão, de Isaac, né? Então nós estamos falando dessa turma aí. E como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias e fizesse alianças indevidas, bem como que a tribo transferisse sua herança para outra. Aí, ó, nessa passagem, as famílias formadas tinham que ser sempre da mesma tribo, ou seja, aquela dona lá da outra tribo lá, ela não podia casar com o outro sujeito ali que era daquela outra tribo, não, porque senão
por causa desse casamento entre tribos diferentes, havia a necessidade de dividir a herança que estava prometida para aquela tribo em relação à herança que estava prometida com essa aqui. Então ia misturar as heranças. E reparem bem para vocês verem que nós lemos aqui que Deus falou o seguinte: olha, o clã maior você dá um quinhão de terra maior, um clã menor você dá um quinhão de terra menor. Aí se eu misturasse a dona desse cara aqui com mais os rapazes dessa tribo aqui, ele iria ter um pedaço desse quinhão aqui, e é o que Deus não queria. É o que Deus não queria. Deus não quer misturar a minha herança com a sua herança, porque nós temos heranças diferentes. A palavra do Senhor, ela fala que por causa da nossa fé, do jeito de nós caminharmos e das nossas obras, nós receberemos a coroa com pedras diferentes. Então o que acontece? Não adianta você querer andar, fazer as suas obras do jeito que você faz e querer receber uma coroa de glória igual eu vou receber. Não, cada um de nós teremos o quinhão da nossa herança destinado para nós de acordo com a nossa fé, com as nossas obras e com a nossa forma de caminhar com o Senhor. Amém? Continuando aqui na leitura da introdução, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra, sem tirarem a armadura. Que armadura? Aquela lá de Efésios, lá, né? Até que toda a terra fosse possuída. O que aconteceu no auge da monarquia de Israel? Ou seja, toda a terra só foi possuída lá na época do reinado de Davi, né? Quando o rei Saul começou a querer sair em guerra para conquistar, beleza, depois ele começou mais para perseguir Davi. Aí depois que Saul morreu, que Davi herda o trono, aí Davi começou a conquistar igual não sei o quê, porque Deus, ele começou a concluir no reinado de Davi a bênção da herança daquelas terras, né? Então, com relação a promessa de Deus para mim e para você, significa que o seguinte: olha, Deus prometeu para mim e para você que nós vamos herdar a Canaã espiritual, mas às vezes eu não vou ver isso acontecer, porque vai passar por mim, vai passar pelo meu filho, vai passar pelo meu neto, vai passar pelo meu bisneto, e a situação vai caminhando, e às vezes 2, 3, 5, 10 gerações depois é que nós vamos ver a conclusão dessa bênção, a conclusão dessa conquista. Então nós temos que atentar para isso que Deus fala comigo e com você, porque quando a gente for parar para pensar, a gente tem que entender que nós não podemos cobiçar as terras dos outros, porque a herança que foi dada para ele não é a mesma herança que foi dada para mim. Nós não podemos fazer alianças indevidas. Às vezes, na hora que eu vou fazer uma aliança com alguém, eu estou fazendo uma aliança com alguém que na verdade está de olho na minha herança. Ele quer tomar a minha herança, ele quer tomar o meu quinhão da bênção. Então nós temos que entender que nós não podemos fazer alianças indevidas para que nós possamos herdar a verdadeira herança que Deus já deixou para mim e para você. E além do mais, a herança que Deus dá para mim e para você não pode ser transferida para o outro, porque a herança que Deus tem para mim é igual ele fez para Abraão. Ele deu para Abraão e toda a sua descendência. O que Deus deu para mim e toda a minha descendência, o meu clã, é uma terra prometida X, tá certo? Então esse tipo de situação é uma situação que nós temos que entender, que quando a gente percebe que Deus, ele cuida de dar a herança para nós e para toda a nossa descendência, ele vai dar de acordo com o tamanho que a nossa descendência vai merecer. Porque se chegar lá na frente, alguém da nossa descendência não tiver parte com Deus, ele perde a herança ali. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, amém? Então, vamos entender um pouquinho essa questão da divisão aí da herança aí ao sul de Canaã. Olha para você ver que coisa bacana. A partilha da terra conquistada.
Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras conquistadas, bem como as partes que ainda seriam subjugadas a eles, né? É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar. Porque Deus falou com Josué: aproveita aí, filho, aproveita aí, divide aí as terras de agora e as que ainda vão ser conquistadas. Porque você, às vezes, pode não estar vivo na época daquelas que ainda vão ser conquistadas, para você dividir elas lá, não. Então você tenta dividir elas agora, aí já de uma vez, né? E é exatamente isso. Nós temos que entender que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, o propósito de Deus para o meu clã, para a minha descendência e para a sua descendência, ele tem início e tem fim. A terra tem delimitações. Mas acontece que nessa caminhada, eu e você, que já estamos caminhando com o Senhor, nós estamos já dentro de uma terra que conquistamos, ou seja, nós já conquistamos muita coisa no Senhor, mas ainda há muito o que conquistar. E que não necessariamente serei eu ou será você que vamos conquistar. Às vezes meu filho é que vai conquistar, o meu neto que vai conquistar, meu bisneto que vai conquistar, meu tataraneto que vai conquistar, não sei. Mas o que nós temos que entender é que vai ter um momento que eu vou cessar a minha caminhada de conquista da minha terra prometida. E o que Deus estava mostrando para Moisés, ou para Josué nessa hora, era que ele deveria já fazer a divisão das terras, ainda que seriam conquistadas, porque iria chegar um tempo em que ele iria morrer. Então, continuando a leitura, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: assim, Josué no arraial em Gilgal começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. E em seguida distribuiu o território conquistado do norte ao norte de Canaã, aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Então, é por isso que apareceu então as terras de Judá e as terras de Israel. É por isso que você, às vezes, quando você está num estudo bíblico, você vê falar assim: a terra de Judá apareceu, foi nessa divisão entre Josué. As terras de Israel, os hebreus, apareceu, foi na divisão de Josué. Então, nesse aspecto, a gente tem que entender que muitas coisas que nós vamos fazer, somos nós que vamos deixar para que o meu filho, ou meu neto, ou meu bisneto venha herdar. Você também, a mesma coisa. Aí vem aquela famosa pergunta: qual é a terra conquistada que você está dividindo para o seu filho, ou para o seu neto, ou para o seu bisneto, ou as demais descendências da sua vida? Como é que você está preparando isso para eles? Porque se o seu testemunho é um bom testemunho, você está deixando para ele terra verdadeiramente conquistada, mas uma terra santa, uma terra onde Deus fará com que venha manar leite e mel. Mas se você não estiver dando um bom testemunho, a terra que você está permitindo com que seja herdada pelos seus filhos, será uma terra que será subjugada pela escravidão, pelo pecado, e depois Deus fará uma correção nessa terra, para que ela volte para os caminhos dele, assim como ele fez muitas vezes com Israel. Amém? Então, a herança de Judá e de Calebe, vamos falar aí desses dois, Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos dele, viria o Salvador, e dele viria o Salvador. Então, por isso que ele tem essa herança lá, né? Ficou com a primazia, recebendo os territórios do sul. Então, Judá recebe os territórios do sul, por isso que tem aquela divisão das terras de Judá, o território de Judá, né? Dentre os de Judá, havia um herói nacional, Calebe,
que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus, no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. Por que esse monte ainda não tinha sido conquistado? Mais para baixo nós vamos entender por que esse monte ainda não tinha sido conquistado. É interessante que no texto de Josué 13:1, né, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, né, não será por ele esquecido na velhice. Olha que coisa mais bacana. Se na juventude servir a Deus, se na juventude você fazia aquilo que Deus tinha te dado como ordem para fazer, mandamentos, né, cumprimento da palavra do Senhor, leitura da palavra do Senhor, as coisas que te garantem verdadeiramente que você é um cidadão do reino dos céus, você tinha feito isso? Porque se você fez, na sua velhice, você não será esquecido por Deus. Amém? Então, continuando, Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte em que era guarnecido pelos filhos de Anak. Se vocês pegarem na Bíblia, os filhos de Anak eram os caras que eram gigantão, os caras eram grandes demais e brigavam muito, mas brigavam muito os caras. E Josué ainda não tinha conquistado esse monte. Aí, continuando a leitura, ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada ao verem os gigantes. Então, quando os espias saíram e viram ali, falaram, que aquela terra é cheia de gigantes, os anaquins, aquele negócio todo, tal, nós não vamos conquistar aquele negócio de jeito nenhum e tal, né? A hora que eles olharam para aqueles caras, eles estavam onde? Nesse monte ali, né? Então, esse monte, aos olhos dos espias, era um monte inconquistável, mas o território prometido a Calebe, um dos mais temidos, 45 anos, ou seja, esse monte que era muito temido, porque era ali que estavam os anaquins, né? Ele foi conquistado, né? E Deus humilhou os anaquins, que eram incrédulos, né? Deus entregou os anaquins pelas mãos, né? De quem? A um idoso de 85 anos. De quem que nós estamos falando? Calebe. Então, teoricamente, muito tempo depois é que Calebe recebe a conquista daquele monte por herança. Calebe tinha pleiteado, ele falou assim, me dá aquele monte lá onde estão os anaquins. Mas ele não conseguiu, não é que ele não conseguiu, ele não obteve aquele monte no momento em que ele pleiteou. Mas mais tarde, quando ele fez 85 anos, Deus entrega para ele aquela conquista daquele monte. Imagina um negócio desse. Você está podendo aí esperar 40 aninhos aí para poder Deus te entregar o monte de bênção que você espera receber dele? Não necessariamente são os 40 anos. O que nós estamos querendo mostrar para você aqui é que a pergunta é, você está disposto a esperar a chegada da bênção de Deus na sua vida? Ou você já quer ela amanhã? Você já quer tomar posse dela amanhã? Já quer ver a bênção chegando amanhã? Você pode esperar um pouquinho. Porque na medida em que você vai esperando, você vai conquistando outras coisas. Amém? Que é exatamente o que aconteceu ali. Então, Calebe teria sido sorteado com o monte, aquele monte lá onde estavam os anaquins, sem dúvida. Mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Por que Calebe pediu aquele monte? Naquela época que ele pediu aquele monte, ele achava que aquele monte seria inconquistável? Não. Josué e Calebe, eles sempre souberam que aquela terra seria conquistada por eles, porque Deus já tinha dado aquelas terras. Os demais espias é que não
não botava fé na coisa, né? Mas Caleb, como ele já sabia que Deus havia prometido para ele aquela terra, ele falou assim: então me dá aquele monte lá, me dá aquele monte lá. Aí Caleb então, não é que ele é sorteado, ele recebe aquele monte, né? Mesmo estando ele ocupado, né, pelos anaquins. E muito tempo depois é que Deus dá para ele isso aí. O que seria isso? Ou seja, eu sei que uma terra está ocupada pelos inimigos, mas que Deus já me deu aquela terra. Então eu peço a Deus essa terra, mas eu estou vendo que os inimigos estão nela. Oh Deus, é aquela ali que eu quero, ó, aquela ali que eu quero. Sabe o que significa isso, irmão? É dar testemunho de que Deus é que governa a sua vida. Caleb deu testemunho de que Deus é que realmente governava a vida dele e que um dia Deus havia dado aquela terra como herança. E ele dá esse testemunho dessa fé, falando o seguinte: eu estou vendo ali um monte de inimigo, mas o Senhor já falou que aquela terra é minha, então não dá para mim. Daqui a um tempo eu vou herdar aquela terra lá, eu vou conquistar aquela terra. E é exatamente isso que aconteceu. Então, o que Caleb dá, ele mostra para os demais, é que ele dá um testemunho de fé, que aquela herança que Deus já havia prometido, ele iria herdar aquela terra lá. Amém? Então, quantas vezes eu e você temos dado testemunho de que nós estamos vendo o inimigo em cima das nossas terras que Deus já deu? Nós estamos vendo que aquilo ali está meio nebuloso, meio difícil de alcançar, mas Deus já falou com você: seja forte e corajoso, que aquilo ali é seu. Você desiste no meio do caminho? Ou você faz igual Caleb? Então nós temos que parar para pensar: como é que está a nossa vida de conquistas? Temos conquistado as coisas que Deus tem dado, ou estamos devendo muito ainda em termos de fé? A herança de Axa é o item 3 aqui. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otniel e Axa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar pelos nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otniel. Ele viria a ser um juiz em Israel. Após a morte de Josué, recebeu como dote uma terra que seca, mas pleiteou um território que tivesse água. Tendo recebido a terra excelente, uma terra excelente que tinha fontes superiores e inferiores, a terra era seca, mas ele pleiteou um terreno que tivesse água. Por quê? Porque se a terra, ainda que a terra fosse seca, se ele pleiteou algum lugar que tivesse água, é porque ele sabia como usar aquela água para produzir, para fazer com que aquilo que estava na sua mão desse frutos. E aí, quando isso acontece, significa que eu e você, às vezes estamos passando por um momento onde a terra nossa está seca. Mas se nós estamos pedindo a Deus que nos dê uma terra onde tenha água, é porque nós queremos mostrar para Deus que a partir do momento que nós tivermos água, nós vamos começar a regar aquela terra, nós vamos botar semente naquela terra e nós vamos frutificar. A palavra de Deus, no Novo Testamento, fala que Jesus Cristo é a água da vida. E se você estava perdido nos seus delitos e pecados, significa que você era terra seca. Mas a partir do momento que você recebe a água da vida, automaticamente você começa a receber não só a água, mas você recebe a água, a semente do Espírito Santo, e começa a plantar, regar aquela terra, plantar naquela terra, e daqui a pouquinho você está frutificando. E é exatamente isso que você tem que assumir para a sua vida e para toda a sua descendência. Que ainda que a terra, não só a sua, mas de toda a sua descendência,
seja uma terra seca, se você colocar a água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer com que nessa situação a terra deixe de ser seca para ser uma terra produtiva, em nome de Jesus. Aí tem também, item 2, a divisão do norte de Canaã, a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes, ou seja, já pegaram o trem pronto. Já pegaram. José foi um homem extremamente poderoso no Egito. Você conhece muito bem a história de José. Fez riqueza, muita terra produtiva. Então os descendentes de José já pegaram o negócio pronto. Então, o que acontece com relação a isso aí? Olha, metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente as suas heranças na Transjordânia. Transjordânia, gente, é onde é hoje a Jordânia ali. Se você pegar ali o Rio Jordão, você vai ver que vem o Rio Jordão, mas embaixo aí tem o Mar da Galileia. Aí ele se abre na parte da direita ali, que a gente chama de parte leste do Jordão, é o território da Transjordânia, que foi dado para a tribo de Manassés, de Ruben e Gade. É esse aí que é o território. Então, essa turma estava, né, ali naquele território ali. Hoje é chamado de Jordânia, tá certo? Bom, aí vejam vocês, José já havia preparado tudo em termos de, vamos dizer assim, de conquistas, de coisas boas, de bens, e ele deixou tudo pronto na mão dos seus filhos. E aí vem aquela história que nós já bem conhecemos, nós pais bem conhecemos. Olha só, diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os retiraram do território. O que mais tarde foi para ambos um laço, ou seja, os cananeus armaram um laço para o pessoal que era da tribo de Efraim e para o pessoal que era da tribo de Manassés, né? Aí entro eu. Devemos nós nos livrar dos nossos problemas e também das ameaças dos problemas que temos. E além do mais, repare bem para você ver. Vocês já viram aquela famosa frase que diz o seguinte: não dê o peixe para o seu filho, ensine ele a pescar. Porque ao ensinar o seu filho a pescar, você está ensinando ele a conquistar, você está ensinando ele a passar pelo processo de iscar o anzol, ou seja, de preparar tudo para que depois ele venha receber o peixe e depois ele venha comer. Agora, se você já dá ele o peixe pronto, ele não vai dar valor para o processo anterior. E aí, consequentemente, a gente vê o que acontece muito com muitas heranças de muitas famílias. Os pais conquistam, os pais enriquecem, os pais ficam bons demais na coisa, conquistam um império, um palácio, e os filhos vão só usufruindo, não tentam conquistar absolutamente nada, eles só usufruem daquilo que foi dado pronto para eles, e automaticamente chega um certo ponto, nem os pais têm mais nada, nem os filhos têm mais nada, e acabou perdendo tudo. Por quê? Porque os filhos não aprenderam a conquistar, eles só aprenderam a usufruir de conquistas. E essa passividade da tribo de Efraim, a passividade de Manassés, é algo que nós não queremos para as nossas vidas. O que nós queremos é que os nossos filhos e toda a nossa descendência aprenda a conquistar também, da mesma forma que eu e você estamos aprendendo a conquistar a terra de Canaã espiritual. Porque ao aprender a conquistar, eles vão dar valor.
por todo o processo de conquista que eles estão passando. Se receber pronto na mão, não dá valor. Então, a gente continua da seguinte forma: não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar muitas vezes. Deus está nos dando as bênçãos e a gente está reclamando, né? Contra Josué, eles foram reclamar lá contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena, né? Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. Ou seja, se você está achando que você está recebendo na mão está pouquinho, vai lá e conquista, meu amigo. Vai lá e conquista. Se a sua mesada está de R$100 e você quer receber 1.000, trabalha para que você receba os 1.000. Não fique esperando que o seu pai te dê os outros 900 a mais, não. Então, é exatamente isso que Josué falou para aquela turma. Ele falou o seguinte: você está achando que esse quinhão de terra aí está pequenininho? Sobe os montes aí, vai conquistar lá. Sabe por quê? Porque lá, quem está lá? Está lá é os cananeus, filho. Se você quiser herdar aquela terra, vai lá e briga por ela. Rebenta os caras na unha e aí você vai conseguir conquistar essa terra, né? Eu não vou te dar nada de mão beijada, porque o que você merece de mão beijada é esse pedacinho aqui, ó. O resto, você quer ampliar? Conquista. Porque ao conquistar, você vai dar valor para aquilo que Deus havia te prometido. Amém? Então é exatamente isso que foi dito para o Efraim e o Manassés. Então, a herança de Josué, olha para você ver. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia foram entregues a Josué na cidade de Timnat-Sera, né? Na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Deus falou o seguinte: Josué, o seu pedaço é esse aqui. Caleb, seu pedaço agora é isso aqui. Entendeu? Então, Josué não herdou uma linda e adornada cidade, não. Ele herdou algo que ele precisava de reedificar. Lembra da história da conquista? Ele foi lá para conquistar, arrebentou o povo que estava ali, arrebentou a cidade, destruiu tudo. E aí vamos fazer de onde? Do zero. Vamos reedificar. Por quê? Porque ao reedificar, você coloca aquele ambiente com a sua cara. Ao conquistar, você coloca o ambiente conquistado com a sua cara. E se você tem a cara daquele que é o cristão, se você tem a cara daquele que anda no reino do Senhor, tudo que você vai reconstruir será de acordo com o reino de Deus. Então nós temos que entender que as heranças que são dadas para nós, elas são até dadas, mas Deus só, Ele fala para você. Agora Ele fala assim: vai lá e conquista, para que você dê valor a tudo isso que vai chegar ainda nas tuas mãos. Então, os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Ou seja, às vezes você começa até a brigar, mas quem vai terminar a briga é a sua 4ª, 5ª, 6ª geração para lá. Está entendendo? E a conquista vem. Mas vem para quem? Para eles, às vezes. É o que aconteceu com Abraão, né? Se fosse assim, né, Josué teria recebido algo bem melhor, o galardão real, mais precioso, mais desejado, né? Não se recebe nessa vida o galardão real, o galardão que você espera. Você está hoje lutando por uma terra de Canaã, você está hoje brigando por conquistar a salvação, você está hoje brigando por conquistar a santidade, beleza? Lindo, maravilhoso. Você vai receber ela só quando estiver no céu. Aqui você vai receber muita coisa, muita bênção advinda dessa tentativa de conquista. A glória dessa conquista você vai receber só no céu. Amém? Divisão das terras, item 3. O tabernáculo em Siló. Divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló era uma parte não conquistada. Vocês lembram que na última vez aqui que eu preguei eu falei sobre Siló, né? Com a divisão das terras, algumas tribos ficaram ao redor do tabernáculo e saíram de Gilgal. E com isso Israel armou o tabernáculo em Siló.
né? Cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdote Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Olha para vocês verem, enquanto estava ali, aquela terra, aquele negócio não é, aquele negócio todo, passa um tempo, você achou que você já estava ali, tem 300 anos que eu estou aqui, lindo, maravilhoso, cruzei os braços, deixei de vigiar aquela história toda, vem alguém, toma minha arca e ainda se declara meu inimigo, que no caso eram os filisteus, né? Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência de possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, ou seja, aquilo que sobrou daquela terra, lá de Siló, do tabernáculo de Siló, seria dividido em 7 partes, perante o Senhor, né? Aí, o Josué fez isso perante o Senhor, na mesma terra de Siló, né? Tudo ali foi feito às claras, com total aprovação de Deus, ou seja, a herança de cada uma das 7 tribos restantes estavam nas mãos do Senhor. Tem terra que ainda não foi conquistada por você, tem terra que ainda será conquistada por você, mas ela está na mão de quem? É do Senhor. Porque na verdade você vai morrer, não vai ver a conquista dessa terra, mas quem vai conquistar é a sua descendência lá para baixo. Então essas terras ainda estão na mão do Senhor, porque ela é promessa de Deus para você. Amém? A única coisa que pode impedir a sua descendência de conquistar essa terra é só o pecado e a desistência de receber a promessa de Deus. Entendeu? Então nesse aspecto, queridos, a gente vai concluir da seguinte forma: finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, ou seja, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, né? Porque tem gente que achou que, que beleza, a terra que dera, que é boa demais, é grande demais. Aí tem um que falou assim, não, mas a terra é pequenininha demais, eu podia me dar um pedaço maior. Não, mano, se quiser você vai conquistar, né? Então, Josué concluiu sua trajetória ministerial, né, como um homem feliz, não plenamente realizado, porque não viu tudo acontecer, né? Havia muita terra a conquistar ainda, mas completamente satisfeito por ter sido um instrumento do Senhor na terra, né? Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história, né, queridos? Então, a minha pergunta para você, diante de tudo isso que nós estudamos hoje, é o seguinte: como está a minha herança e a sua herança? Como você tem conquistado as nossas heranças aí, né? Porque ela deve ser conquistada. Ela tem que ser conquistada? Tem que ser conquistada. Se você não conquistar, você vai receber um negócio pronto na sua mão, você não vai dar valor. A palavra do Senhor diz que se estamos em Cristo, nós sofremos porque já recebemos a nossa parte da herança, que é o Espírito Santo do Senhor. E nos faz crescer em meio a um ambiente hostil, ou seja, um ambiente de guerra, um ambiente de tribulação, um ambiente onde nós temos que todos os dias conquistar, porque esse ambiente hostil é um ambiente de pecado. Mas se você vai conquistando aqui, ali e acolá, você vai crescendo nesse ambiente hostil. Por que você cresce? Porque você herdou pela fé a herança que Jesus Cristo te deu, que é o sangue dele que foi derramado na cruz por mim e por você. Então, se você conquista isso automaticamente todos os dias, você tem uma conquista para você ter diante do pecado. A sua luta com o pecado é diária, e se você consegue vencer isso todos os dias, você vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, rumo à santidade plena, né? Para que você venha a conquistar a herança maior, que é viver com Deus na glória. Amém? Isso nos faz sofrer dores, perdas, frustrações, medos, angústias, mas se descansarmos no Senhor e nos colocarmos nas mãos do nosso Deus, a nossa herança é recebida. Porque tem coisa aí que você não viu ainda, tem coisa ainda que é para a sua descendência conquistar, que você não viu. Igual eu te disse, ela está nas mãos do Senhor, mas você descansa no Senhor? Amém. Você entregou a sua vida para o Senhor? Amém. O que Deus te pediu para fazer, você fez? Amém. Então fica tranquilo, que Ele vai entregar toda aquela terra nas mãos da sua descendência. Amém? É exatamente isso. Essa promessa é uma promessa de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Ou seja, que sofrimento que é esse? Conquista, irmão. Todo dia você tem que vencer o pecado, todo dia você tem que conquistar a sua santidade. Então, se você participar desse sofrimento, lá na frente você vai participar da mesma glória que Jesus Cristo participou, né? Sofrimento e a glória são futuros. Se você for ver lá a parábola do filho pródigo, por que o filho bonzinho ficou tão bravo com o pai quando o irmão dele voltou para casa, né? Porque, veja bem, o irmão mais velho falou assim: ô pai, divide a herança aí, que eu vou pegar a minha parte e vou sair. Aí o pai dividiu a herança, então ele pegou a parte dele e foi lá para fora, perdeu tudo, bebeu lavagem, ficou na prostituição, depois voltou peladão, sem direito a nada teoricamente, e voltou. O pai fez uma festa. Por que o filho ficou bravo? O outro filho bonzinho ficou bravo. O que ficou lá na fazenda, por que ele ficou bravo? Porque teoricamente na cabeça dele haveria a necessidade daquele filho que voltou, ele teria de novo que herdar a outra parte da herança que ficou. Então ele ficou bravo porque, puxa vida, ele recebeu, o bonzinho recebeu a parte dele e o malzinho recebeu a parte dele. O malzinho usou errado, o bonzinho não fez nada com a dele. Então, quando o malzinho voltou sem nada, teoricamente a parte que ficou seria redividida de novo com aquele filho que teoricamente iria herdar. A mesma coisa comigo e com você, irmão. Quando nós estávamos, quando Deus fez todos nós, Ele escolheu a mim e a você, nós não tínhamos pecado, não havia pecado no mundo. Deus já havia garantido para mim e para você a herança dele, a herança eterna, a herança que é infinita, né? Ele garantiu isso para mim e para você. Mas nós, igual o filho pródigo, nós entramos no pecado, perdemos tudo, fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, fomos destituídos da herança de Deus, né? Mas Jesus Cristo permaneceu lá, ele ficou lá igual o filho bonzinho, ele ficou lá igual aquele que verdadeiramente conservou a parte de herança dele. Só que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é igual aquele filho bonzinho, um ser humano, filho bonzinho que estava ali tentando brigar com o pai porque ia redividir a herança. Não. Jesus Cristo é aquele que é Deus. E o amor de Deus se manifesta por nós quando esse mesmo Jesus Cristo nos faz tornar filhos novamente. Ou seja, Ele nos resgata dos nossos delitos e pecados e traz a gente para ser chamado novamente de filho de Deus. E quando a gente novamente é filho de Deus, dado isso pelo sangue de Jesus Cristo, automaticamente Deus vai redividir a sua herança comigo e com você. Só que Jesus Cristo não acha ruim, porque Ele é o próprio Deus, e essa grande herança que Ele divide comigo e com você é o amor. E quando a gente tem o amor de Deus, nós não precisamos de absolutamente mais nada. Deus abençoe a sua vida, guarde isso no seu coração, para que você seja um vitorioso, para que você aprenda a herdar as coisas de Deus com conquista. Não fique esperando receber pronto na mão, não. Conquiste, para que todos os dias você possa vencer de glória em glória, de vitória em vitória, para que você venha verdadeiramente herdar a herança do nosso Deus na sua vida. Amém? Louvado seja o nosso Deus, glória a Deus. Eu quero dizer para você que nós vamos orar agora e que Deus abençoe muito a sua vida. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela herança que o Senhor nos deu. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor faz conosco, por tudo que o Senhor nos deu. E, ó Deus, que presente, que maravilha. Mas também queremos pedir ao Senhor que nos ajude pela Tua misericórdia a conquistar todos os dias a santidade dessa herança que nós precisamos. Ó Deus, não permita que nós venhamos perdê-la novamente, porque nós sabemos que o sangue do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, foi derramado na cruz para que nós pudéssemos receber novamente essa herança nas nossas mãos, quando aceitássemos esse sangue dado pelo nosso legítimo Salvador. Então, Deus, muito obrigado por isso. Nos ajuda, porque nós precisamos disso, para que nós conquistemos todos os dias essa herança. Obrigado, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor.
esteja sempre conosco. Abençoa a nossa vida, nos dê saúde, nos guarde e nos proteja. Nos permita, Senhor Deus, vencer todos os dias, inclusive vencer esse vírus que está aí, para que nós não venhamos sucumbir diante de tudo isso. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos e pela Tua revelação. Seja o Senhor da nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, queridos irmãos, que Deus abençoe você, que Deus esteja sempre com você e que você seja extremamente aquela pessoa que vai lembrar que a herança de Deus, ela já te foi dada, mas que você tem que conquistar todos os dias. Isso você tem. Amém? Fiquem com Deus. Amamos vocês em nome de Jesus.